estudos da Jovem Pan. E hoje a gente tem a alegria e a honra em trazer o Rodolfo Pomin, Dr. Rodolfo Pomin, que é advogado especialista em contratos e negócios, que vai explicar para a gente a importância de um contrato bem feito, né, doutor? Essa é a ideia, Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Eu que fico agradecido pelo convite. Para mim, realmente é uma honra. A gente conversou já pessoalmente sobre isso e eu te agradeci o convite com muita honestidade. Muito obrigado mesmo por me dar a oportunidade de falar algo que mexe com o meu coração, né? Contrato é algo que talvez seja negligenciado dentro das empresas. As pessoas entendem como burocracia, às vezes desnecessária. As pessoas ainda confiam muito na situação do parceiro com quem ele está fazendo negócio. E essas situações todas podem mudar. E se o contrato não estiver bem amarradinho, como você sai dessa situação ou como você resolve essa situação, né? Então, eu acho que é um tema bem pertinente para talvez a gente trazer para o seu público aqui. Muito obrigado pelo convite. Principalmente para o empreendedor, né? Sim, principalmente para o pequeno empreendedor, que está empreendendo, assumindo mais riscos, talvez, do que um empreendedor grande, com menos condição técnica de manter ali os protocolos e os processos internos da empresa. São pequenas ferramentas que a gente consegue entregar um pouco mais de segurança e previsibilidade para esse cara que realmente está querendo alavancar ou aumentar o tamanho dos seus negócios aí. Vamos começar? Por favor. Vamos lá. Pergunta número 1. O que te levou a se especializar em gestão de riscos para profissionais... Não, pera. Essa é do Thiago, pô. Qual o erro mais caro que empresários cometem em contratos? Cara, geralmente o prejuízo... Mas claro. Se tivesse que responder a outra, responderia também. Cara, responderia. A fala do Thiago foi muito boa, eu me lembro de algumas coisas. Eu poderia responder por ele com sinceridade. Mas eu acho que o ponto que apresenta maior risco aí, e consequentemente maior prejuízo, Fernando, é quando o empresário confia demais na outra parte. Eu costumo dizer para meus clientes que o fio do bigode já passou o tempo do fio do bigode. Sim. E hoje, se não está tudo muito bem escrito e de forma muito clara no contrato, que dê brecha para uma interpretação diferente, alguma cláusula que está meio obscura ou não tão clara, ou até contradiz, né? Uma parte do contrato fala uma coisa e outra parte fala outra, porque o contrato não foi realmente bem redigido, a confiança por si só não sustenta. Quando a crise chega, veja, eu vou usar o exemplo da pandemia, por exemplo. Lá na pandemia a gente teve uma crise econômica, todo mundo sabe, a inflação foi muito alta, o IGPM chegou a 25%, se não me engano 23%, 25%, Sim. Era uma pancada. E nessa época... Agora tá baixo, tá 15%. Tá baratinho, agora tá de graça pegar dinheiro. Mas, enfim, nessa época, o fornecedor que tava fornecendo, por exemplo, cimento, ele se ferrou, cara. Porque ele tem uma construtora, ele tem que entregar a obra em determinado prazo. E o cimento saiu de R$45 para R$150, R$180. Como o cara consegue entregar essa obra com o planejamento de custo que ele tinha? Então, essa situação não estava prevista em contrato. E muitos contratos não estavam previstos. E o que fazer nessa situação? A gente vai recorrer ao judiciário? Às vezes o juiz, eu costumo dizer também para meus clientes, que o juiz ele conhece bastante coisa, mas ele não conhece tudo do mundo. Ele não tem a vivência da tua empresa, ele não conhece os riscos da tua atividade. E às vezes quando o juiz pega aquela situação para julgar, ele não tem o conhecimento prático do dia a dia que aquela situação exige. E aí ele vai decidir com base no repertório que ele tem de vida. Às vezes é um cara que a vida toda estudou para concurso, às vezes vem de uma família que não teve tanta oportunidade de ele se envolver em negócios, em negociações, etc. E às vezes ele não tem essa expertise para decidir com sabedoria, né? Até por falta de repertório mesmo, aquela situação específica. Ele vai decidir ou com base na lei ou por analogia de algo que ele tá na cabeça dele que ele acha que é justo. Então, eu não costumo deixar terceirizar essa decisão, terceirizar esse risco dos meus clientes para o judiciário. A gente tenta matar tudo isso no próprio contrato. Então, a gente tenta prever tudo o que acontece no contrato, na relação, né, no negócio, colocar no contrato e aí em todas as fases está bem previsto ali o que se acontecer isso, vai acontecer isso. Se acontecer isso, a gente faz isso. E por aí vai. Então, eu acho que o grande erro, o grande prejuízo está na confiança exacerbada. Confiar demais e não colocar bem colocado no papel. E como saber se um contrato está seguro sem ser um advogado? É difícil, né? O ideal é procurar um advogado. A resposta curta é essa. Mas tem alguns elementos do contrato que a gente pode dar um pouco de enfoque para saber se aquele contrato ele reflete bem o que foi negociado ou não. Eu costumo dizer que não existe contrato para todo negócio. Eu odeio o tal do modelo de contrato. Obviamente que às vezes a operação é muito parecida e boa parte de um contrato você aproveita em outro. Mas todo negócio é um negócio diferente. Todo negócio apresenta risco diferente. Às vezes você negociou com um fornecedor, vou usar como exemplo, fornecimento de água,
e esse contrato serviu bem para essa relação. E amanhã você vai contratar outro fornecedor e aquele mesmo contrato às vezes não serve, porque é outro fornecedor, ele está um pouco mais distante, ou ele tem uma saúde financeira mais delicada. Então a gente precisa prever riscos diferentes daquele novo negócio. Então, veja, o contrato é um escopo geral, mas ele não prevê todos os riscos. O que eu recomendo que a pessoa sempre olhe, se está muito claro o que cada parte tem que fazer, ou seja, quais são as obrigações de cada parte em todos os estágios do negócio, no início até o final do negócio. Se tem os prazos de entrega, então até quando as pessoas têm que cumprir aquelas obrigações dela, e isso para mim é fundamental também. O preço e a forma de pagamento, então quanto que eu vou pagar, ou quanto que uma parte vai pagar para outra, e as condições daquele pagamento, e o que acontece se atrasar o pagamento, etc. Vai encerrar o negócio, ou vai aplicar uma multa, e por aí vai. E por fim, tem que ter alguma porta de saída, alguma porta de emergência. Então deu ruim, a casa está caindo, eu preciso abrir essa porta de emergência e sair correndo. E aí, em que condições eu abro essa porta e quanto custa sair dessa operação? Então, o contrato que prevê essas situações de forma detalhada, geralmente costuma ser um bom contrato. E também a rescisão, né? Os custos de uma rescisão. Perfeito, que é a saída que eu falei. É a saída. Exatamente. Em que condições essa rescisão vai acontecer e, principalmente, qual o custo dessa rescisão? Seja direto, pagando multa pela rescisão antecipada, etc. Ou até... um prazo. Perfeito. Ou até, por exemplo, um custo reputacional. Às vezes você sai de uma operação e tua empresa fica manchada, né, a imagem da tua empresa, ou você perde por um tempo um fornecedor, você tem que comprar mais caro esse produto de outro fornecedor temporariamente. Então, todos esses custos precisam ser analisados. E eu recomendo, inclusive, que esses custos sejam provisionados, para se eventualmente acontecer aquele risco, você já tem aquele caixa disponível para superar aquele período de incerteza ali. E contrato atrasa negócio? E como equilibrar velocidade e proteção? É muito engraçado boa, isso. né? Porque essa pergunta é sacanagem. Eu não sei de onde você tirou essas perguntas, Fernandes, mas essa daí me pegou de calça curta. Veja bem, os empresários, geralmente, os caras olham o contrato jurídico como um entreveiro. Porque a negociação ela é comercial. Então você liga pro cara, você encontra o cara no evento, numa feira, já fecha negócio, cara, eu quero fornecer para você, não, eu quero comprar. Não é só dar um aceite, né? Pois é, não é tão simples. E esse combinado, quando vai pro jurídico, geralmente demora um tempinho até o jurídico entender o que foi negociado e colocar aquilo de forma inteligente no papel, de forma clara no papel. E muitos empresários se incomodam com essa demorinha do jurídico ali de alguns dias. O que eu costumo dizer, o que atrasa é um contrato mal feito. O contrato feito nas pressas, nas coxas, com inteligência artificial lá de qualquer jeito e tal. Geralmente esse contrato é o modelinho do Google. Cara, o modelo do Google me quebra. O Jus Brasil tem me dado... Graças a Deus, na verdade, me dá bastante dinheiro pelos os contratos mal feitos lá, eu tenho que corrigir. Mas, de qualquer jeito, os modelos de internet, eles costumam dar esse tipo de problema e atrasa a negociação. Então, veja, o que eu recomendo nesse caso para os empresários? Aí é uma dica prática. Quando você negociar, tenta passar para o seu advogado ou para o seu jurídico ou para quem vai elaborar esse contrato, se for você mesmo que seja, todos os parâmetros do negócio, nos mínimos detalhes. Eu estou comprando tal coisa de ciclano, tem que pagar tal valor de tal forma, ele tem que me entregar tal coisa até tal dia. Se acontecer isso, ele vai me pagar uma multa. Se acontecer isso, eu posso rescindir o contrato. Se acontecer isso, a gente vai para uma câmara de arbitragem, por exemplo. Você tem que prever todas essas situações de forma mais detalhada possível, descrever essa operação. E aí o seu jurídico, com certeza, vai ter muito mais facilidade de colocar esse negócio no contrato. Agora, se você fala assim, faz uma compra e venda numa casa aí para mim por 650 mil, o cara vai fazer. Compra, venda, um imóvel residencial, assim, assado, 650 mil, beleza. Mas como vai ser esse pagamento? E os tributos para trás? E se tiver IPTU atrasado? E se tiver, talvez, uma alienação? Esse cara tá com a ficha limpa, né? Tem alguma execução no nome, ele pode vender a casa ou não? Se esse negócio jurídico for anulado, como fica essa situação? São questões que as partes não combinaram e que o jurídico precisa imaginar e criar essas ferramentas para dar segurança para o negócio. E é aí que o contrato demora um pouco. Então, o que eu recomendo? Sempre que você pedir para o pessoal fazer um contrato para você ou você mesmo fizer, imagine todos esses cenários nos mínimos detalhes. Isso vai te dar muito tempo e muito mais segurança, com certeza. Trabalhar com todas as variáveis possíveis. De preferência. Pode dar algum problema e se prevenir. Tem um ditado muito bom, não lembro de quem, e não importa muito. Ele fala assim, confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Para mim, esse ditado é fundamental. Eu confio em Deus, confio na sorte. Mas se o trem azedar, eu tô pronto pro combate, entendeu? Basicamente é isso. Bom, qual cláusula separa empresas duradouras de sociedades que viram guerra? Já que a gente falou de pólvora seca, né? Você vê, né? Já soltei o gancho para você, Fernando. Isso foi por querer. Veja bem, quando a gente fala de sociedade, de uma empresa em sociedade, tem muitas coisas que envolvem essa relação. Principalmente
a questão da convivência. Sociedade não é fácil, né? E eu acho que essas questões, principalmente do dia a dia, precisam ser muito bem tratadas, ou no contrato social do negócio, ou no acordo entre sócios, que é um documento sigiloso. O contrato social é público, né? Todo mundo pode ver. Então, eu não recomendo que faça pelo contrato social. Faça um acordo de sócios, registre a ata de assembleia, todas as decisões, tente manter um registro disso ou no e-mail, ou no WhatsApp, alguma forma que você consegue rastrear, porque quando der um impasse, e sempre dá um impasse, é igual casamento, não existe sociedade que é só flores de fora a fora. Quando der esse impasse, são esses pequenos detalhes que vão dar segurança para ambas as partes, né? Veja, ninguém cria uma sociedade pensando em destruir a empresa, em desfazer a empresa. Ninguém casa pensando no divórcio. Mas você tem que estar preparado para essa situação. E aí eu volto naquela cláusula de saída que a gente falou, cláusula de rescisão ou resilição, tem vários termos para diferentes situações. Mas é a porta de emergência. Essa saída tem que estar muito clara para todas as partes. Então, qual que é o valor da empresa? Como a gente vai avaliar o capital dessa empresa? Eu vou comprar a parte da pessoa, ela vai comprar a minha parte, ou a gente vai vender para um terceiro, ou a gente vai liquidar a empresa, o que vai acontecer com os clientes? Tudo isso tem que estar muito bem previsto para, eventualmente, se caso acontecer uma briga irreparável, uma discussão irreparável, um embate irreparável, ter essa cláusula que vai conduzir o desfazimento dessa sociedade de uma forma saudável e, de novo, previsibilidade. A gente está entrando no ano de 2026, sabendo que em 2027 o governo não vai ter mais dinheiro para pagar as contas. Carga tributária alta, reforma tributária, possivelmente conflito mundial se desenhando. São um cenário de muita incerteza. Então, quanto mais previsibilidade e segurança você tiver nas suas operações, melhor para você. Nossa, o ano que vem, e tem Copa do Mundo ainda. Tem Copa do Mundo ainda, feriado pra cacete. Um monte de... Posso falar palavrão, Fernando? Desculpa. É sem querer, às vezes acontece. Bom, vamos lá. E o que fazer quando a outra parte manda um contrato padrão cheio de pegadinhas? Não assina, né? Não assina. Amassa, joga na cara do caboclo e sai correndo. Geralmente. O que eu recomendo nesses casos? De novo, a gente está falando de contrato padrão. Né? O que acontece é geralmente contrato de banco, abertura de conta. Esses contratos são padrões e você não tem muita margem realmente para negociar. Né? Ali é um negócio meio engessado. Mas contratos que a gente consegue, pelo menos, analisar os riscos envolvidos e tentar negociar ferramentas para diminuir os impactos desse risco, eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, eu estou negociando com um fornecedor de café, sei lá, e pode acontecer de dar uma geada, que não é nem culpa minha, nem do cafeeiro e tal. O que a gente vai fazer nessa situação? Esse contrato tem exclusividade? Eu posso comprar de um terceiro emergencialmente? Pode acontecer isso ou não pode? Veja, são questões que a gente precisa imaginar e colocar no contrato. Se o contrato vem padrão, uma cláusula de exclusividade que me proíbe de comprar de qualquer terceiro, mesmo numa situação de emergência dessa, eu fico amarrado no negócio falido. O meu negócio vai quebrar porque deu uma geada no caboclo do cara. Eu posso comprar o estoque num concorrente, eu poderia, mas por contrato eu tô amarrado, entendeu? Então, veja, são situações que a gente precisa levar com mais leveza, assim, na minha visão, e com mais clareza. E sempre pensar também na outra parte, né? O contrato tem que ser bom para os dois, né? Sim, exatamente. Pode ser bom para um só. Sempre que você puder negociar risco, negocia. Pelo menos para ou diminuir o teu risco que você está assumindo ou mitigar ele se ele vier a ser concretizado. Então, coloca um prazo. Se acontecer isso, eu vou te pagar tanto. Beleza, mas coloca um prazo lá para pagar parceladão. Então, você mitiga os efeitos do risco e evita, obviamente, que você fique sem caixa. Por aí vai. São várias ferramentas. Se a gente falar aqui, para 2 horas. Um contrato que eu sempre uso como exemplo é o casamento, né? O casamento, ele só dá certo se for bom para os dois. Sim. Né? Para ela e para o pai dela, né? Perfeito. Geralmente é assim, Fernando. A gente vai apanhar quando chegar em casa. Eu levando, achando que tá sério o papo, tá ligado? Bom, vamos para a próxima pergunta. Se você pudesse dar uma regra de ouro para negócios seguros, qual seria? Inteligência emocional. Uhum. Eu não tinha previsto falar isso, mas isso é um ponto central. Porque quando você negocia emocionado, geralmente você negligencia muitos detalhes. E você acaba assumindo mais riscos do que você deveria naquela operação. Para aquela operação ser realmente saudável e segura, você não precisa assumir todos aqueles riscos. E com inteligência artificial você consegue enxergar isso com clareza. Então você tem que conhecer primeiro muito bem do seu negócio, todas as vertentes do seu negócio, todos os riscos envolvidos no seu negócio. Depois, conhecer bem aquela operação que você está desenhando. E aí, obviamente, a gente vai a fundo naquela operação. Então, você analisa de novo todos os riscos, todas as vertentes, todas as oportunidades daquela operação. E só então você faz negócio, conhecendo muito bem o seu próprio negócio.
A gente no escritório, de vez em quando, pega muita gente que a gente chama de aventureiro, né? Que é aquele cara que entrou num ramo do mercado porque tinha oportunidade, e eu posso citar vários, né? Ramos de mercado que surgiram e morreram depois de um tempo, porque era modinha e etc. E os caras entram naquele mercado sem saber nada. E aí ele não conhece do negócio dele, ele não conhece da operação dele, ele não conhece das negociações que ele vai precisar fazer, dos riscos envolvidos. E aí ele sai fazendo contrato à torta à direita, conforme o vizinho recomenda, conforme o funcionário orienta ele, conforme o gerente fala. E ele, no final das contas, acaba entrando numa verdadeira armadilha. E eu recomendo, então, portanto, que antes de você negociar absolutamente qualquer coisa, tenha um conhecimento profundo do seu próprio negócio, dos seus próprios riscos, das suas operações. Veja, o contrato, Fernando, e eu vou estender um pouco o tempo dessa resposta, o contrato ele é meio que o oxigênio que oxigena todas as partes do corpo. A empresa, imagina a empresa ser um corpo, o contrato é o que viabiliza o funcionamento de todos os órgãos daquele corpo. Os funcionários estão contratados por contrato, obviamente. Os fornecedores, os parceiros, a própria sociedade, mídia e por aí vai. Todos os setores da empresa, eles são regidos por regras estipuladas em contratos. Veja, por que você vai negligenciar isso? Sabe? É como se você tivesse uma doença autoimune porque você não tomou um suplemento, sei lá, é coisa assim. É uma pequena atenção que você dá nesses termos, nesses contratos, que pode dar uma saúde financeira para a tua empresa, uma saúde de segurança muito maior. E são realmente pequenos detalhes. Se você negligenciar isso, provavelmente seu corpo vai ficar doente, tua empresa vai ficar doente, e provavelmente você vai morrer. Eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso. Eu tenho 22 anos de experiência como franquia, como franqueador. Perfeito. E a primeira rede que eu iniciei em 2003, eu lembro que nós vendemos uma franquia na época para Florianópolis. A gente começou em Chapecó, Santa Catarina, eu casei lá, enfim. E nós vendemos essa primeira franquia e outras também, umas 4 ou 5, mas essa me chamou a atenção porque nós tivemos que ter uma demanda judicial na época contra um dos franqueados, né, dos primeiros lá em Florianópolis. E nós perdemos por causa do nosso contrato. Em 2003, a gente não entendia muito do mercado de franchise, não encontrava um advogado especialista em franchise e nós fizemos um contrato errado, no susto, que né? não previa a circular de oferta, que é um documento obrigatório, e nós perdemos. Nós perdemos. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. O contrato ele é fundamental, porque ele traz segurança não só para quem está adquirindo o serviço, contratando o serviço ou o produto, mas para quem está oferecendo também. Segurança para os dois, né? Sim, ele deixa os termos muito claros. E veja bem, o teu exemplo é muito interessante, porque a tua operação não era de franquia, nesse caso. A tua operação era de licenciamento de marca e know-how, marca e tecnologia, né? Você tinha um contrato de licenciamento, você tinha uma relação de licenciamento regido por um contrato de franquia. É um Frankenstein. Não, perdemos. Exatamente. Então, veja, e aí, obviamente, você disse da dificuldade de talvez achar um advogado especialista, acessível, etc. Isso realmente é um problema, tá? Profissionais habilitados e capacitados nessa área não são profissionais baratos. 22 anos atrás, a BF tinha 400 franqueadoras. Perfeito, hoje tem 3.300. Perfeito. Então, assim... É outro mercado. Era outro mercado. Não se encontrava. Mas, no geral, o investimento para se fazer um contrato ele é baixo. Porque o cara que faz o contrato, ele não vai cobrar por valor agregado daquele contrato, por operação, geralmente, né? Tem alguns casos que sim, mas geralmente o cara ele vai cobrar ou por hora ou pelo contrato em si. Quanto que é um contrato? 10 contos, sei lá. Sabe? E esse contrato, se bem feito, evita uma dor de cabeça muito maior que isso no futuro. Então, realmente é um investimento viável. É um investimento muito viável. E não é porque o meu mercado é suspeito, eu falo, não gaste dinheiro com contrato, né? Parece uma propaganda de mau gosto. Mas é realmente uma orientação. Inclusive, dentro da minha casa, para minha família, eu tenho várias discussões, porque o meu pai é formado antigão, né? Meu pai é mecânico. E a vida toda ele fez rolo. Meu pai teve mais de 1000 Fuscas, que ele comprou, reformou, vendeu, enfim. E meu pai sempre fez tudo sem contrato. E de uns 10 anos pra cá, eu não deixo meu pai fazer nada sem contrato. Tudo que ele combina tá no papel. Tá no papel. Sim. E aí a gente ou eu faço um modelinho pra ele discriminar, algo que pelo menos serve pra alguma segurança, ou eu paro tudo e falo, não, pai, vem cá no escritório, a gente vai fazer esse contrato. E veja, isso é uma recomendação pra dentro da minha casa. Se eu recomendo isso pro meu pai, bicho, como que eu não vou recomendar isso pro meu cliente, né? É questão de amor, de caridade, né? Se a gente pode dizer. Basicamente é isso. Bom, Rodolfo, nos fale um pouco sobre você. Casado, se tem filhos, se tem algum hobby, se tem algum livro aí que você recomenda para quem está querendo empreender, enfim, que você leu, que está lendo. São várias perguntas. Sim, eu sou casado com a Thaís, sou pai do Vitório, pai da Angelina. A Angelina ainda não nasceu, mas provavelmente nos próximos 15 dias aí ela chega no mundo. Sou filho do Cláudio, da Esther, enfim. Sou advogado há quase 10 anos. Ano que vem a gente faz 10 anos de advocacia. Tenho uma sociedade que eu julgo de sucesso, não necessariamente financeiro, mas
pela parceria que eu tenho. O Thiago, você entrevistou ele recente. E eu tenho realmente prazer em ser sócio do Thiago. Então, eu vejo meu negócio muito estável. O meu casamento é muito bom. Eu só tenho a agradecer a minha esposa. Ela é realmente uma parceira nos melhores e nos piores momentos. E o meu negócio é esse. É tentar dar a melhor segurança aos meus clientes. Livro que você perguntou, eu recomendo, Fernando, parece ser meio clichê, porque a gente sempre vende Dale Carnegie, né? Bíblia e tal. Sim. Mas eu recomendo As 48 Leis do Poder. É um livro enxuto, curto, mas que é um manual prático de como você evitar muita dor de cabeça ou plantar uma sementinha para, em algum tempo, né, período curto ou longo, você colher alguns frutos daquelas ações intencionalmente planejadas. Então, 48 Leis do Poder é um livro muito bom, eu recomendo pra caramba. Legal, legal. Bom, Dr. Rodolfo Pomin, muito obrigado pela sua presença, foi muito interessante mesmo, eu me diverti bastante, além de aprender, né? E é isso aí, estamos à disposição para quando quiser voltar. Cara, prazer é meu, eu realmente me coloco à disposição para voltar sempre que você achar necessário, porque eu realmente adorei isso daqui, mas o prazer realmente é meu, eu que agradeço você pelo espaço e, obviamente, pela oportunidade de falar algo que eu tenho paixão. É isso que eu vivo há pelo menos 10 anos da minha vida. E é isso que eu gosto de fazer e eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu quero morrer fazendo isso, se Deus quiser. Legal. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e sempre me coloco à disposição, sempre que você precisar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan.